Bom dia, alunos. Bom dia, professor. Não, bom dia, colegas. Bom dia, professor. Vamos começar a apresentação sobre plano de manutenção, operação e controle data center. Quem está falando aqui é o Matheus e o meu colega Cleuton. A gente vai abordar os principais temas que fazem parte da funcionalidade desse plano de manutenção. Então, começando aqui, definir um escopo geral dos objetivos de plano de manutenção. O data center ele requer uma disponibilidade muito alta, a nível de 99% na maioria das vezes, porque qualquer função de inatividade vai representar que o data center ele vai perder tempo de serviço, esse tempo de serviço pode impactar na qualidade, e essa qualidade pode impactar no seu poder de mercado, no seu poder sobre o seu nicho de mercado, enfim. Então, por isso que a disponibilidade é muito importante, requerida no data center, né, para manter pelo menos para manter menos tempo possível de tempo de inatividade por conta da manutenção, porque cada vez que muitas vezes você acaba operando esse sistema de manutenção, por conta dos tiers, dos níveis mais básicos, você acaba deixando de funcionar o data center para otimizar ele. Então, a gente tem esse planejamento todo através do plano inicial da manutenção do data center para evitar esses gargalos ou se tiver esses problemas a respeito do data center, que eles impactam o menor risco possível no desempenho e na sua eficiência, né? Então, para isso que servem os objetivos do plano de manutenção. E tem três categorias desse plano de manutenção: tem a manutenção preventiva, tem a manutenção preditiva e tem a manutenção corretiva. E a gente vai prosseguir com eles nos próximos slides, a partir da manutenção preventiva. Em três resumos, é mais comum e mais adotado, feito de forma de programada nas bases condições visuais e técnicas, realizadas antes possível falhar nos equipamentos. Então, essa manutenção preventiva, ele deriva da palavra prevenção para justamente não ter imprevisto na hora de fazer o sistema de manutenção. Então, analisar por cada detalhe, seja na parte visual, no sentido de você observar o data center e analisar as condições do ambiente, na parte técnica, verificar se o cabeamento, a parte de telecomunicações, o sistema elétrico, o sistema mecânico estão funcionando corretamente, ou se consegue ter um mínimo de redundância para fazer a manutenção, para justamente quando for fazer a manutenção, não der problema ao ponto de ter incêndio, não der problema ao ponto de ter ações que possam oferecer dano a cada um dos equipamentos. Então, para isso que serve a realização da manutenção preventiva. E a manutenção preditiva tem os seguintes conceitos, né? Tem a atividade de manutenção seja economicamente mais eficiente e no limite máximo antes que o equipamento perca a performance. Realizado quando está em serviço, um detalhe muito importante, nas operações do sistema. E tem o benefício de economias substanciais e alta confiabilidade do sistema. Então, diferentemente da preventiva que você faz antes da operação ativa do data center, esse aqui você faz durante o procedimento do funcionamento do data center, para analisar justamente a qualidade que está sendo operado o serviço. Se a disponibilidade que é exigida de 99% está cumprindo, ou se tem algum delay, algum downtime, né, que eles falam, né, que tem esse tempo de delay que uma hora opera, aí tem um limite de tempo que ele acaba dando interferência, não opera 100%, né, nos intervalos. E essa interferência que acontece são algumas falhas pode ser falha de segurança, pode ser falha de confiabilidade, no sentido de garantir os dados seguros dos usuários, dos clientes, né, na maioria das vezes. É, e ver até o ponto da manutenção, o que ele precisa ser consertado. Por exemplo, é, a disponibilidade está requerido 99%, mas o limite, quando você está realizando a manutenção, é de 95%, 96%.
Então, analisar o máximo de cada eficiência de cada categoria do sistema do data center, né? E você fazendo essa manutenção, você garante muito mais confiabilidade porque você está justamente operando naquilo que é necessário para manter um data center com ótimas referências, né? E por último, a manutenção corretiva, na verdade, esse aqui é quando o data center já está com problema, já está tendo algumas coisas que não estão operando 100%, e para você justamente voltar ao data center como era antes, como era 100% ativo, na maioria das vezes, né? Você manter ele é, mais disponibilidade, você manter mais seguro, você manter mais redundante, porque essa manutenção corretiva acontece quando o data center ele já apresenta uma falha grave, algum erro que demanda um tempo maior de você analisar cada sistema e realizar as manutenções. E, e muitas vezes é recomendável você procurar aconselhamento, porque esse procedimento de manutenção é muito arriscado. Porque, como eu já disse anteriormente, tem a questão do data center, ele já está sendo muito vulnerável e quando você explora a detalhe dessa vulnerabilidade do sistema do data center, você pode correr o risco de perder tudo. E não estou falando no sentido da infraestrutura, no sentido do sistema operacional mesmo, né? Dele não funcionar totalmente e é uma parte, digamos, eu até diria bem sensível de lidar com esse tipo de manutenção, porque não é uma manutenção muito recomendável, né? Porque o ideal você seria ter a noção da prevenção de cada sistema de data center, você analisar o que já pode ser feito antes de ter algum problema e o que dá para ser feito de manutenção no momento que o data center estiver ativo, analisando cada detalhe, cada demanda da infraestrutura, do cabeamento, de telecomunicações e tudo mais, e, e por isso deve ser feito com muita cautela esse tipo de manutenção. Então, para resumir, o plano de manutenção no contexto do data center, né, tem os tipos de manutenção, tem o objetivo maior, o melhorar a capacidade de planejar e priorizar as atividades e materiais, monitoramento dos equipamentos através de coleta de dados ou inspeções, manutenção baseada em condições, no que cada equipamento é capaz de otimizar se for feita a manutenção, ou se cada equipamento não for capaz de otimizar, caso o equipamento seja desligado, ou caso esse equipamento não esteja ativo durante o processo de manutenção. Isso aqui, reduzir a manutenção, não está dizendo necessariamente que não é necessário realizar essas manutenções, mas se for feita com tempo mais, é, com o melhor tempo possível, no sentido de não demandar muito tempo para fazer manutenção, mas se quando for fazer manutenção, esse plano seja necessário para cobrir, por exemplo, o sistema de manutenção o sistema de manutenção do sistema elétrico, né? Não pode ficar muito tempo realizando esse tipo de manutenção, porque, né, sem energia elétrica o data center não funciona. Então, é analisar justamente os mínimos detalhes, cada revisão, cada inspeção, se está tendo algum risco de incêndio de sistema de manutenção, e você for tentar fazer periodicamente, né, não fazer a cada 3 ou 4 meses, mas todo mês tem um sistema de qualidade que determina, o sistema elétrico de tal data center tá de boa, em outra sala do computer room precisa dar uma revisada melhor, precisa ter técnico especializado para isso, então vai depender de cada tipo de manutenção. Mas a ideia é que quando for fazer manutenção, esteja, tem que ser feito com bastante noção e com bastante objetivo para não demandar muito tempo, né? Para não demandar muito trabalho, né? Como que é feita a programação dessa manutenção? Será que é semestral? Será que é anual? Na maioria das vezes é feito mensalmente, mas também pode ser feito, né? Porque não é toda empresa que tem capacidade de investir em uma manutenção de forma mensal. Então, por isso que muitas vezes optam pela trimestral.
e muitas vezes vai depender do sistema, do equipamento. Se for equipamento simples, se for um equipamento mais acessível, que não demanda muito detalhamento na revisão da inspeção de qualidade, talvez a manutenção seja feita de forma a cada 3 ou 4 meses mesmo, né? Ou se for um equipamento que, pô, você investiu muito dinheiro, você aplicou vários recursos dentro desse sistema do data center e esse sistema de jeito nenhum não pode apresentar nenhum tipo de falha. Aí eu recomendável que você seja feito mensalmente dentro do seu sistema de qualidade, né? Se você pretende ter uma redundância maior, se você pretende, pô, eu quero que a minha empresa atenda 100% em todos os aspectos, né? Também vai depender do tipo de sistema e do tipo de equipamento, né? No caso da parte elétrica, na parte de cabeamento, na parte do sistema operacional, na parte de segurança, enfim. E o que isso vai acrescentar nesse plano de manutenção, no final das contas? Na parte de eficiência, disponibilidade, segurança e custo. Um dos mais importantes é o custo, porque se você tem uma noção do plano de manutenção, você sabe quanto que você vai gastar. E você documentando esse plano de manutenção, você já prevê, né, no caso da preventiva, você já prevê, pô, supor, no mês de agosto, eu vou gastar X para realizar manutenção de cabeamento, porque você já está percebendo que alguns cabos não estão operando de forma correta ou não estão operando como deveria operar. Na parte de segurança é um outro motivo, né? Você sempre fazer uma inspeção do sistema operacional de segurança e ver quais são as vulnerabilidades, as falhas que podem comprometer o funcionamento do data center, visto que hoje em dia a internet das coisas, todos os equipamentos estão cada vez mais disponíveis a conectar com a internet e a segurança é questão primordial e sem isso você perde dados, você perde bilhões ou até milhões de prejuízos. Então, você criando um sistema redundante, você criando um sistema de recuperação de emergência e procedimentos, não só na parte do sistema operacional, mas na parte física também, você garante que o teu data center esteja operando sobre contra de qualquer risco e qualquer ameaça que pode comprometer o funcionamento do data center. A ideia é você criar sistemas mais robustos para evitar a menor probabilidade possível de ter esse problema de segurança. E disponibilidade, né? É, o serviço você está operando, seja em qual nicho de mercado que for, qualquer tempo que interfira, que atrapalhe a tua disponibilidade, você pode perder você pode ter vários prejuízos. No caso dos bancos, por exemplo, né? Qualquer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de inatividade do sistema, o banco ele já perde milhões de investimentos, de aplicações, de transações financeiras. Então, é uma questão bem complicada se por acaso tiver se tiver poucos minutos de inatividade do sistema. No caso do data center não é diferente. Então, o benefício acrescenta na parte de disponibilidade. E eficiência. Você tendo uma referência de que o teu data center é eficiente, né, na sua infraestrutura, você tem um destaque maior em diferença de mercado. Porque os teus clientes vão olhar e vão perceber, pô, né, o sistema que a empresa opera, o sistema de gestão empresarial, no caso do data center, ele tem um destaque, ele tem uma referência de mercado ao ponto de que eu posso deixar meus dados porque eu sei que ele vai ter segurança, eu sei que eles vão prestar serviço no seu tempo de qualidade, enfim, né? A essência é a continuidade operacional é um requisito central do negócio. Então, você sempre está demonstrando para o cliente que a empresa está atualizada e está disposta a atender qualquer demanda necessária de cada categoria, dependendo do nicho do mercado, né? Então, tudo isso aborda o escopo do plano de manutenção, mas não é o suficiente. Tem outras partes que a gente vai explicar quais são os requisitos, itens adicionais, quais são os procedimentos de cada sistema de manutenção do data center. Aí o meu amigo Cleiton ele vai explicar cada um deles.
Olá, bom dia, professor, bom dia, colegas, tudo bem? Agora eu vou adentrar um pouco naquilo que o meu amigo aí, o Matheus, ele já explicou de forma bem clara e concisa, alguns pontos que podem ser adicionados a esses planos de manutenção, né? É importante saber que alguns data centers, eles utilizam não somente de um plano, né? Mas eles fazem uma mescla para que essa disponibilidade, pelo menos de 99%, ela esteja ativa e seja essa a meta do data center, né? Justamente para trazer um bom serviço e trazer confiabilidade para aqueles que se utilizam desse serviço, né? É importante também ressaltar que durante esse plano inicial de manutenção, você pode ser usado é, de forma de forma bem clara. Os padrões estão identificados na BIS CSI 009, né? Essa padronização, ela traz no seu escopo ali tudo aquilo que é requerido para você implementar e colocar ativo esse plano de manutenção. Então a gente vai agora verificar alguns aspectos que podem ser adicionados, né? Então nós temos aí que identificar esses procedimentos de cada sistema, né? Você tem ali dentro de um data center não somente um sistema, e ele funciona na verdade de forma integrada, mas por vários sistemas que estão ali trabalhando integrados em conjunto para que o data center ele funcione. Então, a gente tem que certificar de que todo esse procedimento seja feito de acordo com as normas estabelecidas pelo fabricante de cada sistema, tá? E de acordo também com essa padronização BICSI 009. O que é importante também fazer é criar um checklist detalhado de cada sistema, de cada tarefa que vai ser executado dentro desse sistema, né? A gente pode também desenvolver um programa de manutenção preventiva para aqueles sistemas que são mais sensíveis, aqueles sistemas que são mais críticos, que são mais propensos a ter falhas. Ali você precisa ter um plano de ação, de manutenção que atenda ali de emergencial, né, corretiva, de forma corretiva e também de forma preventiva, né? Para que você não tenha que somente fazer a manutenção corretiva em momentos críticos, que de repente ele pode ter uma parada total e, como já foi explicado, você perder aí até, digamos, bilhões, dependendo da tua infraestrutura do data center e o serviço que esse data center proporciona, né? Uma outra coisa que é bem interessante você ter nesse plano de manutenção inicial seria o retorno de investimento, né? E isso deve ser feito para cada sistema que compõe o data center, né? Ou seja, você precisa ter esses dados de qual seria o prejuízo que você terá caso esse sistema não esteja funcionando de forma 100%, né? E também ter também esses dados de retorno. Qual o retorno que vai trazer para a empresa em termos de financeiro, né, em termos de custo, se esse sistema ele esteja funcionando corretamente, né? Então, para isso, com esses dados, você pode priorizar certas manutenções, certas áreas no data center que precisam de mais atenção, né? Digamos que o seu serviço seja totalmente via web, então daquela empresa, então você precisa ter ali redundância, né? E ter uma atenção maior em cima daquele, daquela atividade que a empresa exerce, né?
O que nós podemos fazer também é utilizar os dados inteligentes, né? Através de monitoramento para justificar a manutenção que vai ser feita naquele sistema, né? Ou naquele equipamento, né? Então, para que você não para que não seja feito uma manutenção que não seja requerida ou que não esteja agendada, né? Você precisa antes colher esses dados, né? E aí entra até aquela manutenção preditiva, né? Que através do monitoramento dos equipamentos você pode avaliar se há realmente a necessidade ou não de fazer a manutenção naquele sistema. Um outro item adicional, um outro item bastante importante, ainda falando dos itens adicionais, nós temos que ter um profissional capacitado, né? Um profissional realmente que tenha o conhecimento e que ele esteja disponível para que alguma necessidade, né, alguma prioridade de manutenção ou alguma urgência, de repente, necessite desse profissional. Então, esse profissional, ele é um profissional que tem que ter treinamento, é um profissional que tem que conhecer o produto que ele está trabalhando, os sistemas que estão ali integrados dentro do data center, né? E ele precisa conhecer os códigos, os padrões, né, de segurança dentro do data center. Esse treinamento também, ele precisa ser constante, né? Porque é um treinamento que ele vai, de certa forma, monitorar ali as pessoas que estão ali usando o data center, né? E todos os procedimentos, todas as atitudes daqueles profissionais, eles precisam estar em atitudes de alta segurança, né? Então, seguindo aqui, nós temos as documentações, elas precisam dos maquinários, dos circuitos, da fibra óptica, dos cabos, eles precisam estar documentados. Tá? É importante que haja essa documentação. Os equipamentos devem ser atualizados e configurados, né, de acordo com o fabricante. Uma outra situação que você tem que ter também seria o armazenamento e disponibilidade de peça de reparo, né? Isso é uma preocupação que tem que ter bastante prioridade em cima disso, porque de repente numa falha, né, numa emergência, você precisa ter essa peça de reposição, você precisa ter disponibilidade dessa peça em qualquer hora do dia, mesmo fora da hora do horário de comercial, né, ou fim de semana, ou em feriados, você precisa ter esse controle desse estoque dessas peças que serão necessárias fazer essa troca, né? Ou seja, pelo menos 24/7 aí disponível. Agora vamos falar um pouquinho aqui da manutenção de cabeamento, tá? A manutenção na parte de cabeamento, ela na verdade, se ela for feita de acordo com os requisitos técnicos, né, a gente não vai precisar ter muita manutenção nessa parte de cabeamento. Porém, algumas exigências aí de operação precisam que dê essas condições a esse sistema de cabeamento, né? Você precisa ter pelo menos um espaço para que os operadores tenham acesso a essa forma de a parte de manutenção do cabeamento para fazer trocas, né? Você precisa de uma inspeção periódica, né? Para ver se há alguma corrosão,
né, rachadura, deformação, alguma fragilidade, até porque o cabo, ele, ele por si só, ele demora os desgastes, mas ele precisa de uma força externa para que aconteça alguma coisa com ele, entendeu? Então, então para isso, esse cabeamento ele precisa estar feito de acordo com as especificações técnicas, as instalações, na verdade, né? Toda vez que for feita alguma manutenção, né, é preciso reagrupar e reorganizar esses cabos, né, para que uma futura manutenção não tenha nenhum problema, de repente com congestionamento do cabo ou coisa do tipo. Uma, Agora eu vou falar um pouco também sobre algumas inspeções que devem ser feitas, né? Nós temos aí conexões de energia, né? Uma varredura de termografia para ver como é que está a situação da climatização do ambiente, né? Para ver se tem alguma área que está com muito aquecimento, e para isso tomar algumas providências para que seja sanado esse problema, né? As luzes de emergências elas devem estar operacionais, né? Assim como a automação de todo o prédio e a parte de alarme contra incêndio também devendo estar operacional. A manutenção da infraestrutura, também da parte de telecomunicação, ela fala um pouco sobre a parte dos equipamentos de TI, né? E os data centers eles possuem diversos equipamentos, né? Desde servidores de pequeno porte, como aqueles Blade Server, né? Que acomodam ali servidores grandes, entendeu? Então, esse tipo de equipamentos, eles diferem em que? No tempo de manutenção e na forma de manutenção que são dados a ele, né? Todos esses equipamentos, sejam eles de pequeno ou grande porte, eles precisam seguir a regra dos fabricantes se tratando de manutenção, né? Eles devem ser analisados realmente cuidadosamente, né, pelos administradores, né, que esses que vão determinar, né, conforme a especificação técnica, o período de manutenção de cada sistema instalado e o que está rodando naquele sistema, né? Eu acho que uma parte que pode dar apoio à manutenção desses sistemas seria o próprio documento de manutenção, né, as páginas web de suporte técnico, programas de manutenção de substituição de peças e fornecimento técnico de manutenção local. Essa manutenção ela pode ser feita também dos equipamentos, na verdade elas devem ser feitas em outras salas realmente preparadas para esse fim, né? Você tem que tomar cuidado ali, de repente, também com a remoção das portas, né, do gabinete. E alguns gabinetes, eles não permitem que isso seja feito, né, como portas que têm ventiladores, algumas portas que são necessárias para evitar o acesso, né, de pessoas não autorizadas, né, portas que melhoram a circulação de ar e, enfim, existem certas regras para que esse tipo de manutenção seja feito. Tem gabinete com refrigeração a líquido também, que devem ser feitos por pessoas autorizadas, né? E tem que ter um plano também de recuperação, caso seja necessário a remoção, né? Para esse perda de resfriamento que vai ter,
né, para que não danifique os equipamentos. Agora o Matheus. Então, continuando aqui, mas daí devem estar parando para pensar. O que seria esse sistema de qualidade do data center? Como que é? Quais são as métricas? Quais são os procedimentos? No que deve ser feito? No que deve ser analisado? Então, a gente separou em duas categorias da qualidade de serviço data center: a garantia de qualidade e o controle de qualidade. E qual que é a diferença entre elas? A qualidade no princípio, garantir que os erros não sejam introduzidos nos sistemas. Tem tudo a ver com a parte da manutenção preventiva, né? Porque você analisar cada componente, né, seja na parte de cabeamento, infraestrutura, sistema operacional, analisar, pô, mas isso aqui não deve ser inserido no sistema de jeito nenhum, tá? Esse cabeamento não deve ser posicionado de jeito nenhum, porque pode ter avaria, pode ter risco de incêndio e tudo mais. O controle de qualidade tem mais a ver com a manutenção preditiva, né? Quando você é feito, quando o data center está ativo no serviço, não quando necessariamente você está analisando antes de você executar o procedimento de manutenção. Mas é quando você avalia diariamente, por exemplo, quanto que foi a disponibilidade do serviço data center, quantos cabeamentos tiveram algum problema durante uma semana, ou o sistema operacional, quantas atualizações de patch de segurança foram necessárias durante um período de 15 dias. E ver se essas atualizações correspondem a uma eficiência da segurança ou se a quantidade de cabeamentos que você esteja analisando no controle de qualidade esteja atingindo estejam correspondendo no sentido de disponibilidade junto com a manutenção do sistema elétrico, ou se na parte mecânica tem alguma peça que tem que fazer algum reparo, ou se, ou se todos os procedimentos estão revisados periodicamente, né, dentro da sua inspeção, se estão garantindo uma, uma eficiência maior, uma confiabilidade maior, e para isso que serve a garantia de qualidade e o controle de qualidade. Você é feito quando o próprio data center está em sua operação de serviço. Você vê se realmente ele está operando disponibilidade de 99% ou se tem algum delay que opera às vezes 96% ou 95% de disponibilidade. E a garantia de qualidade é você de fazer, digamos assim, de forma preventiva para garantir que o data center não venha a sofrer nenhum prejuízo, nenhum transtorno ao ponto de comprometer as categorias que deixam o data center de qualidade, que é quando você tem disponibilidade, você tem confiabilidade, você tem eficiência e você tem segurança. Para isso que serve as categorias de qualidade de serviço do data center. Eu extraí uma informação de um artigo que muitas vezes a gente comete esse erro, né? Para quem trabalha na infraestrutura de data center, a gente comete grandes erros que faz com que o data center, o plano de manutenção do data center dê tudo errado, ou que não corresponda na forma como é exigida para ter um desempenho maior das suas categorias do data center. Então, em resumo, um grande erro é sem incluir a equipe de operações do design de instalações. Então, por questão de custo, às vezes o próprio, né, o gestor que lida na parte do data center, ele tem uma noção de que ele não precisa investir em técnicos qualificados, como o Cleuton mencionou, técnicos especializados na análise de cada sistema do data center, cada sistema de manutenção do data center. Ao invés de investir em um técnico qualificado para atender na parte de telecomunicação, ou na parte de caminhamento, ou na parte de elétrica, na parte de mecânica, ou na parte de sistema operacional, ele não inclui essas equipes de operações no data center, porque ele acha que uma pessoa por si só, uma pessoa que é muito qualificado na parte de data center, mas não na parte desses sistemas que eu mencionei, seja capaz de suprir qualquer necessidade desse plano de manutenção. Né? Por economia de custo, acaba tendo esse grande erro. O segundo erro está a parte da própria pessoa que é do nível estratégico do data center, confiar demais que o data center nunca vai dar problema, porque ele viu que nesses últimos 5, 6 anos nunca deu problema de data center, nunca deu problema de segurança, nunca deu problema de infraestrutura, nunca deu problema na parte elétrica, teve sempre redundância,
né? Às vezes ele está com um tier muito maior, um tier mais redundante, um tier mais robusto. Então ele pensa que, pô, eu confio nesse sistema, eu confio nesse design, eu confio nesse layout, então não preciso operar nada nesse sistema de manutenção, que é um grande erro, porque deve ser feita uma inspeção, deve ser feita uma revisão periodicamente, por mais que o teu sistema de data center nunca aparentou nenhum erro, nenhum transtorno, pode ser nas últimas décadas, mas qualquer imprevisto pode acontecer. E esse imprevisto, quando acontece, é quando a gente, infelizmente, menos espera. E quando menos espera, tem esse imprevisto, até você analisar, até você perceber no que deu de errado no data center, aí é tarde demais, você já deu um prejuízo milionário e, consequentemente, a empresa pode ser vendida ou pode ser fechada por causa desse grande erro. Grande erro número 3: falha em atender corretamente o requisito de pessoal. Às vezes, cada funcionário ele identifica uma vulnerabilidade do sistema do data center ou ele identifica algum problema de infraestrutura dentro. E às vezes até reporta para os cargos de nível maior, do nível tático ou do nível estratégico. E muitas vezes não são correspondidos esses relatórios, né? No caso da empresa onde atua, tudo é atuar em tickets, né? Qualquer problema no sistema, a gente reporta em ticket. E se o suporte técnico não corresponde ao ticket, que é como se fosse a falha, requisito pessoal, muitas vezes é deixado de lado, não atende com urgência como deveria ser atendido. Às vezes acha que é só uma coisa leve, é só um cabo, só tem que atualizar, né? Não tem nada demais e acaba dando esse erro, esse imprevisto, quando não é analisado profundamente esse tema de plano de manutenção do data center. Aí tem aquela questão do prejuízo milionário que eu mencionei anteriormente. Também tá a parte o grande erro tem a ver com capacitação e treinamento dos funcionários, que é um detalhe muito importante. Por mais que quando você exige no currículo que contrate um funcionário que ele já tenha uma experiência em segurança, que ele tenha uma experiência no data center, que ele tenha uma experiência na infraestrutura, é necessário mesmo que você esteja contratando uma pessoa que saiba operar em seu chá, competência, habilidade e atitude, no sistema de elétrico, no sistema mecânico, no sistema de infraestrutura, é necessário treinar todos os funcionários do nível mais alto, né, do nível estratégico até o nível operacional, para que qualquer pessoa consiga resolver os problemas de manutenção. Não que consiga resolver no sentido de, eu consigo fazer uma manutenção ali na parte elétrica, na parte mecânica, mas que consiga identificar quais são os gargalos, quais são os problemas que a empresa está tendo no sistema do plano de manutenção e reparar o mais rápido possível esses erros do sistema, né? E o próximo erro, né? Falhando constantemente por perfurar intestabilidades. Tem a ver a parte do controle garantido de qualidade. Quando você não acaba testando esses procedimentos de sistema de qualidade, você acaba meio que vendo, o mais importante é só o sistema funcionar. A parte de qualidade, a parte de manutenção é secundário. Esse é um grande erro quando você falha em deixar de lado essas questões secundárias na parte do sistema de manutenção e na parte do sistema de qualidade. E com isso, né, dá um problema gigantesco futuramente, caso a empresa venha ter algum prejuízo com isso. O erro número 6: falha em sobrepor o sistema de operações com processos e procedimentos documentados. Às vezes, o que está documentado é o suficiente, não tem necessidade de atualizar esse plano de manutenção, não tem necessidade de revisar novamente essas inspeções. Então, é um erro que pode demandar um prejuízo da mesma forma. Daí tem a questão da falha em implementação dos processos adequados e procedimentos, falha no desenvolvimento e implementação de sistemas de qualidades, foi o que eu acrescentei no erro número 4. Falha no uso de sistemas de gerenciamento de software, pensando que você pode construir o melhor programa rapidamente como um data center. Esses demais erros, eles complementam no slide anterior, que é justamente a falha humana, que às vezes acha que não tem necessidade de fazer um plano de manutenção, não tem necessidade de investir, não tem a necessidade de contratar alguém especializado para operar essa manutenção, e muitas vezes acaba impactando nos demais grandes erros descritos aqui pelo slide, e tem muitas vezes a falha técnica,
Às vezes algum outro componente está apresentando um problema, está apresentando vulnerabilidade, né? E às vezes no sistema de qualidade isso nem é revisado, isso nem é inspecionado e muitas vezes o teu plano de data center acaba não funcionando como deveria, porque essas questões, porque todo esse sistema não foi tratado com seriedade como deveria. E quais são as soluções para os erros descritos de todo o procedimento? Né, eu descrevi um pouco do pessoal, né, que você contratar pelo menos uma pessoa especialista em cada sistema, na parte mecânica, na parte elétrica, na parte operacional, ou você treinar esses funcionários e você constantemente fazer essa manutenção preventiva, preditiva, corretiva, e porque no final das contas, né, o batimento cardíaco do sistema ou sistema do plano de manutenção está em técnicos que estão dispostos a realizar esses três tipos de manutenção. O treinamento, né, da mesma forma que é imprescindível. Sistemas de gerenciamento de software, aí tem tudo a ver com a parte né, do plano de gestão empresarial do data center, né? Digamos assim, você aprimorar um ERP dentro, né, da parte de controle de qualidade. É, e tem tudo a ver você analisar o desempenho do sistema. Quando que ele está operando na eficiência, na segurança, na manutenção, na confiabilidade, na disponibilidade, etc. E então, tudo isso aqui tem tudo a ver com a integração dos processos. Se você analisar corretamente o que cada data center está operando, o que está deixando de operar, o que precisa ser corrigido, o que não precisa ser corrigido, o que precisa ser analisado com antecedência, o que não precisa ser analisado com antecedência, ou o que pode ser feito quando o data center é ativo, ao ponto de não precisar sacrificar uma redundância para fazer uma manutenção, tudo isso é importante você alcançar os melhores resultados dentro, dentro das práticas, naquilo que foram descritos no sistema de qualidade do plano do data center, do plano do sistema de manutenção do data center. E é isso a apresentação do plano de manutenção do data center. Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo esse conhecimento, muito importante, dentro da matéria do data center. E é isso. Acho que até mais e obrigado pela atenção de cada um. Bom, é isso aí, Matheus. Eu acho que esse plano de manutenção ele abrange muitos detalhes dentro do data center. Realmente, um data center ou qualquer projeto, ele não funciona sem um plano de recuperação, um plano de apoio para manutenção daquilo que já está em andamento, né? Tanto de forma emergencial como de forma preventiva. É muito importante que haja esse entendimento, que haja esse corpo que tenha o conhecimento, né, tanto de forma horizontal como vertical dentro do data center, para que possa dar esse suporte, né, e manter o data center em funcionamento. Treinamento constante e eu acho que é isso, né? São pontos que foram, acho que bem abordados, né? E, e para mim está bem claro. Eu agradeço aí também a todos.